Nossa, quando a gente porque pensa também está que não muito pode presente. piorar, Uma lei de Muito bom, Margarida. Vamos então começar o nosso bate-papo aqui? Vamos. Então, eu vou colocar um primeiro desafio para você, que está embutido em todas as questões. Nós tivemos, assim, alguns centos e poucas pessoas que participaram no grupo, muitas perguntas interessantes, que eu espero que a gente consiga responder todas elas, ou pelo menos dar uma orientação, né? Mas, por trás de todas, existe uma questão que é pano de fundo. Margarida, quando voltam as aulas presenciais? Gueminho, quando for possível, voltarão acompanhando duas condições absolutamente fundamentais. A primeira delas é que as condições sanitárias sejam observadas, quer dizer, que tenha segurança máxima. E isso vai variar de região para região. Nós, inclusive, já votamos na Câmara uma lei que define a autonomia das escolas, a independência das redes. Então, isso não vai acontecer por um milagre, por um passe de mágica no Brasil inteiro ou no estado de Minas. Não, porque aí você tem que ver. Por exemplo, a pandemia pode estar num estágio em Juiz de Fora, outra em Muriaé, outra em Uberlândia. Então, vai ter que haver o acompanhamento das condições locais, para que haja completa segurança, tanto das crianças, dos jovens, como dos profissionais de educação, né? Que não caberia absolutamente, depois desse período. A educação foi um dos pouquíssimos setores da vida brasileira que fizeram um lockdown para valer, né? Então, na verdade, agora nós não podemos chutar o balde e tratar essa questão de qualquer forma. A outra condição que eu queria de uma vez apontar, Guemin, porque também está muito presente no debate de todo mundo que se interessa pela educação, é que nós não podemos fazer uma retomada ferindo as condições de equidade, quer dizer, nós não podemos, a educação ela não pode contribuir para aprofundar a desigualdade social brasileira. O Enem foi adiado exatamente porque você tem gente com tempos diferentes. Há pessoas mais afortunadas que puderam continuar os seus estudos, ou até com tutores, com ferramentas pedagógicas sofisticadas, mas a grande maioria dos jovens brasileiros está fora da escola. Então, você não pode agora aplicar um exame no momento em que, inclusive, o ano escolar está parado para tanta gente. Então, Guemin, nós temos que observar essas duas condições. Primeiro, é a segurança sanitária. E a segunda, nós temos que voltar de um jeito que todo mundo, todas as crianças, todos os jovens tenham acesso às mesmas condições de educação. Eu vou aproveitar, então, o gancho para trazer já uma pergunta da Francine Lisandra, que ela quer saber se essa decisão de realizar o Enem em janeiro, você acha que oferece essas condições de equidade, né? Você acha que até janeiro a gente consegue trazer os alunos de escola privada, de escola pública, num patamar de igualdade de condições? É claro que não, Francine. Isso aí é mais uma barbeiragem do MEC. Nós, na verdade, definimos que a aplicação do Enem vai ter que atender às condições reais em que a educação está sendo oferecida. E eu acho, inclusive, o MEC muito maluco, porque, veja vocês, fizeram uma enquete entre os inscritos, já é uma coisa também muito torta, porque, obviamente, outras pessoas têm que ser ouvidas, a comunidade educacional, mas, enfim, fizeram lá a tal da enquete. Qual foi a opção vitoriosa na enquete? Maio. Então, eles são doidos mesmo, que eles fizeram a enquete. E aí, eles não consideraram a opção mais votada, né? Exatamente, eles consideraram a opção mais votada. Então, eu quero dizer também a todas e todos que estão aí conversando com a gente que esse projeto de lei que passou agora na Câmara,
que flexibiliza os 200 dias, quer dizer, mantém as 800 horas pedagógicas, mas define que você não precisa de ter uma coincidência entre ano escolar e ano civil, isso agora vai para o Senado. E lá no Senado nós já vamos assegurar que não se faça o Enem em janeiro, ou seja, que o Enem só venha a ser aplicado quando o Conselho das Secretarias Estaduais de Educação, que o ensino médio é uma modalidade de educação que está gerida, administrada pelos estados, não pelas prefeituras, tá certo? Nem pelo MEC. Então, as secretarias de Estado vão dizer, olha, agora a gente já adiantou a vida, então podemos pensar no exame para o mês tal. Então, essa doidice de fazer o Enem em janeiro é mais uma bobagem que, infelizmente, vem sendo praticada como política preferencial pelo Ministério da Educação, lamentavelmente. De aprofundamento das nossas desigualdades sociais, né? Na sua opinião, você não é epidemiologista, não é infectologista, mas você é uma pessoa que tem muito afeto pela ciência e você busca muita informação na ciência. Você acha possível voltar ao presencial? E essa é uma dúvida da Eliana e da Francilise, do Jude Silva, eu não sei se é Jude, se é homem ou se é mulher, mas Jude Silva, você acha que é possível voltar às aulas presenciais em sala de aula sem a existência de uma vacina? Olha, eu acho que a hora que você tiver um achatamento da trajetória da epidemia, ou até uma queda, por exemplo, na Europa, você está tendo um retorno das atividades presenciais sem vacina. Mas, de todo modo, eles lá não estão mais na crise. Nós aqui estamos na crise. E como não temos coordenação nacional, e o nosso país é do tamanho da Europa, eu queria lembrar isso a vocês, tirando a Rússia, o Brasil é do tamanho da Europa. Lá, eles fizeram coisas assim, de repente, quando a coisa estava muito feia na Itália, a Alemanha falou, ninguém da Itália entra aqui. Agora, nós, por exemplo, nós, nesse momento, em Minas, nós estamos tendo um pico da pandemia, né? As informações que a gente tem são essas, embora as informações sobre o estado de Minas são muito insatisfatórias, mas, enfim. Apesar disso, nós sabemos que aqui o bicho está pegando. No Rio, diferentemente, até porque algumas cidades agiram de uma forma muito cuidadosa, como é o caso de Niterói, em que eles estão fazendo uma flexibilização, e não houve um repique da pandemia, porque lá eles agiram de uma forma sábia, de uma forma bem pensada. O que acontece? Bom, em Minas nós estamos no pico, e no Rio não, nós estamos pertinho, né, gente? Aí agora mesmo, pessoal que está se contaminando em Minas, viaja para o Rio. Aí você tem o repique no Rio. Então, o grande problema é que você precisaria, num país feito nosso, de ter uma coordenação nacional para que você não tenha esse desdobramento dos ciclos das pandemias. Então, acho muito difícil, nesse momento, Guilherme, fazer uma afirmação com segurança. Eu acho que só podem voltar às aulas a hora que os especialistas, aí não é os achistas. Achistas tem para todo lugar, em todo mundo. Tem no churrasco, tem no campo de futebol, tem na sala de jantar, tem na lista de zap. É uma coisa maravilhosa. O que as pessoas acham? Eu também acho. Mas eu não sou técnica. Então, eu tenho direito de achar. Mas eu não posso. Agosto não será os meus achismos. Falar agora, crianças, todo mundo para a escola. E quero dizer mais, a hora que forem para a escola, a gente precisa também de assegurar... sala de aula lotada. Acabou. Isso não vai ter mais jeito. Anfiteatro com 100 e tantas pessoas na universidade. Acabou. Não vai ter mais jeito. Isso, hoje, nós temos com protocolos de segurança sanitária que nós não vamos poder fazer o que a gente fazia em março, tá certo? Agosto não será o novo março. Ainda que nós possamos voltar
sei lá, se acontecer alguma coisa que eu acredito que é impossível nas próximas 2 semanas, mas se houver um achatamento da pandemia, sei lá, para setembro, mas em setembro, a hora que a escola reabrir, ela vai reabrir de forma diferente. Eu acho, inclusive, Guilherme, porque a educação presencial é muito importante, eu quero dizer isso para vocês. Ela não é inteiramente substituível pela educação remota. A educação remota, ela nos oferece muitos recursos a mais. Por exemplo, como uma biblioteca. Biblioteca é educação remota. Você pega um livro para você estudar uma coisa, não é verdade? Educação remota, gente, não quer dizer só educação pela internet. Educação remota é quando você estuda uma coisa que você não está tendo uma aula, um professor na sua frente te ensinando. Então, você pega um livro para pesquisar alguma coisa, você está fazendo, você está se instruindo remotamente. Agora, o que eu quero dizer é que, por exemplo, a criança pequena, Guilherme, você que já é vovô, tem jeito de fazer, apesar de não... Como controlar não parece, mas de todo jeito, né? A sua netinha, ela precisa do convívio das outras crianças. A creche, a educação infantil, elas basicamente servem para isso. Não é para ensinar conteúdo, gente. É para ensinar a conviver com pessoas fora da família, fora da comunidade, para as pessoas aprenderem como é que você compartilha, como é que você descobre conjuntamente. A Judy Silva está falando aqui, não temos estrutura física nenhuma nas escolas para garantir um mínimo de segurança. Eu também acho, Judy. Eu acho que a hora que retornar, nós vamos precisar, inclusive, de espaços pedagógicos suplementares, tá certo? Nós vamos precisar, e é por isso, inclusive, que nós votamos agora, estamos votando, um projeto de lei ampliando em 31 bilhões os recursos para a educação básica, perdão, para a educação fundamental, tá certo? Para aumentar a sala de aula, para contratar mais gente. Engana-se quem acha que agora com a educação remota você precisa de menos professores. Não. Do jeito que essas crianças vão... Ô, gente, vamos pensar que as crianças voltassem para a aula em agosto. Vamos voltar, vamos imaginar. Sabe desde que mês que elas estão fora da escola? Desde dezembro do ano passado. Aqueles de nós que têm experiência como professor, Guilherme, eu vou te falar uma coisa. Quando você pega os meninos vindo das férias de junho, das férias de julho, é uma coisa. Quando você pega eles vindo de março, é outra. Eles estão com a cabeça em outra coisa. Porque escola é fundamentalmente o quê? Escola é rotina. Você teve uma quebra de rotina quase que de um ano inteiro. Então, para reengajar os meninos no processo de aprendizagem, nós vamos cortar um 12, viu, pessoal? Então, você vai precisar de mais monitores, você vai precisar de mais educadores para que a gente consiga dar conta disso, né? Aqui está dizendo o seguinte, o Guilherme está dizendo o seguinte, sou funcionária pública municipal com 64 anos e serei obrigado a voltar a trabalhar, pois acabou férias e licença-prêmio, é muito difícil. Olha, querida, você é grupo de risco. Eu não tenho dúvida que a rede será capaz de reconhecer a especificidade do seu caso e de todas as educadoras e educadores que sejam grupo de risco. Ninguém pode forçar as pessoas a trabalhar colocando a sua saúde, ou às vezes até a sua vida, em causa, de forma alguma. Então, Heloísa, eu acho que é um direito seu, como funcionária pública, o direito à sua saúde. Fala aí, Guilherme, que eu falo sem parar, né, Guilherme? Você já viu que dureza? Essa discussão sobre a condição dos profissionais de ensino, né? Porque a gente sabe que é uma profissão que leva a um grau de estresse que traz consequências graves para a saúde, problemas cardíacos, problema de pressão, problema de estresse, obesidade, exatamente, depressão e tudo, né? Então, eles são um grupo de risco, é um número muito grande, um contingente muito grande. Então, provavelmente, a gente vai ter uma redução da força de trabalho nos próximos tempos, né?
Essa é uma das preocupações da Francilise. Agora, você mencionou, né, que nós temos essa condição aqui no Brasil tamanho do Brasil são vários Brasis, né? Uhum. Se a gente reduzir para Juiz de Fora ou qualquer cidade, a gente sabe que nós temos aqui em Juiz de Fora, por exemplo, várias escolas. Quando a gente está falando das condições de uma escola, a gente tem que pensar, por exemplo, como é que vai ser, que é a preocupação da Cláudia Barreto, da Graça, como é que vai ser, por exemplo, vai ter sabonete, vai ter álcool gel, né? Vai ter dinheiro para essa despesa suplementar, né? Os equipamentos, você vai ter que mexer em todos os equipamentos da escola para criar condições de convivência e de trabalho, não é, Margarida? Olha, a Graça Perdigão acabou de dizer, com a queda na arrecadação da Receita, eu não acredito que os prefeitos e governadores investirão nos protocolos internacionais de segurança. Olha, Graça, eles não têm desculpa para não investirem, para não cumprirem os protocolos internacionais de segurança. Em primeiro lugar, por quê? O Congresso votou esse ano uma coisa que se chama orçamento de guerra. Por que guerra? Porque é guerra contra o vírus, é guerra, é a pandemia. Então, nós precisávamos e vamos precisar de gastar mais dinheiro. Então, por isso, essa perda de receita foi coberta pela União, que a União é o único ente federativo que tem condições de bancar esse de recurso a mais. Eu nem quero pensar de escola reabrindo sem condições sanitárias de higiene. A Carol está dizendo aqui, já emocionalmente desgastante em vários lugares em Minas de Fora, com Zema e Almas está especialmente difícil. Atraso de salários, suspensão de contratos, ataques constantes. Isso é uma coisa lamentável, viu, Carol? Porque o educador, e eu quero dizer a você que tem duas descobertas que foram feitas na pandemia, o Guilherme, ainda não descobrimos nem a vacina, nem o remédio. Mas duas coisas já foram descobertas. Uma é o valor do SUS. O SUS, que estava tão mal falado, agora as pessoas estão dizendo, viva o SUS, obrigada, SUS, graças a Deus que tem o SUS, graças à luta do povo. A começar pelo Mandetta, né? A começar pelo Mandetta, que se converteu e hoje o próprio Boris Johnson, que acreditou a sua vida, né, que ele estava para morrer, ao SUS lá dos ao SUS lá da Inglaterra, que é o National Health Service, o NHS. Então, essa é uma descoberta. Sabe qual foi a descoberta, amigos e amigas? O valor do professor. Porque as pessoas que eu tenho conversado, gente de classe média, que achava que o importante é ser dentista, engenheiro, médico, não sei o quê, juiz, e estão com as crianças dentro de casa, e acompanhando as crianças para fazer os deveres, para fazer as aulinhas. Gente, as pessoas estão loucas, porque elas nunca se deram conta o como é difícil você levar uma criança a aprender alguma coisa que, a princípio, não é do interesse dela. Fazer conta. Tá certo? Você pode até dar um charme nesse negócio e mandar somar os pastéis que a pessoa está comendo, subtrair os pastéis. Você pode fazer uma gracinha qualquer. Mas, ao fim e ao cabo, tem que fazer a continha. Nenhuma criança quer fazer conta, gente. E prender a atenção da criança, levar a criança a aprender isso, é um feito. Ensinar a ler, a escrever, amigas e amigos, é um feito. Então, nesse momento, os educadores profissionais de educação, eles têm que ser reconhecidos, valorizados, protegidos, e não atacados. Isso é de uma estupidez profunda. O Brasil é, comparado aos países da OCDE, o que paga pior aos seus educadores. Certo? E depois nós falamos, olha que vergonha, não tiramos uma nota tão boa no PISA. Ah, tá bem, estamos perdendo para quem? Para a Finlândia. Na Finlândia, você gasta 5 vezes mais por criança do que a gente gasta no Brasil.
Eu acho que no Brasil a gente faz até milagre, a te falar a verdade. Eu acho que aqui, com todas as dificuldades, com o nosso passado escravista, colonizado, eu acho que nós fizemos até muito bonito nesse início de ano, não, nesse período agora em que a gente está examinando a evolução da educação. Eu acho que é um negócio para a gente pensar. O Maurício Lousada diz o seguinte: não temos uma infraestrutura de salas de aula que permitam o distanciamento necessário. No nosso campus, o Maurício é um amigo meu, que é professor do IFET, lá em Rio Pomba. No nosso campus, por exemplo, são turmas com 35 a 40 alunos numa sala de aula de tamanho médio. Lá, Maurício, é educação média e educação universitária. Eu acho que não vai ter mais sala de aula desse tamanho, sabe, Maurício? Eu acho que aí nós vamos ter que combinar com meios remotos. E aí, por certo, são jovens já com um grau muito maior de maturidade pessoal e intelectual que serão capazes de lidar com isso. Eu acho que o grande problema vai ser com as crianças de 7 anos, de 8 anos, de 9 anos, porque com esse você não vai fazer educação remota, principalmente. Com esses outros, pode combinar. Fala aí, Guilherme. Então, aproveitando que você falou das crianças, aí tem uma questão que a Ilma e o Fábio Ricardo levantaram, que é com relação aos alunos especiais. E as crianças de educação infantil da rede municipal, que parece que eles não vão receber ou não receberam nenhum tipo de atividade, né? Como é que está o que você pode falar sobre esse público? A educação infantil, ela vai ter que ser refeita, gente. Porque mesmo nas escolas particulares, nas escolinhas, que aliás fecharam quase todas, viu? Isso é uma desgraça, porque quem mitigava a nossa deficiência de oferta de educação infantil eram as escolinhas de bairro, que fecharam quase todas porque não tinham condições econômicas para se manterem abertas. Isso é uma tristeza. Nós vamos ter que refazer isso tudo. Essas crianças já estão com as suas cicatrizes. É claro que as crianças, elas não pararam de aprender não, viu, gente? Porque os seres humanos são geneticamente programados para aprendizagem. Elas não fizeram a aprendizagem escolar, mas elas estão aprendendo. Estão aprendendo até coisa que a gente não quer que elas aprendam, porque elas são tão imersas no ambiente dos adultos que elas podem estar sofrendo com os parentes que perderam emprego, com pessoas, famílias que perderam parentes com Covid, tá certo? Nós estamos vivendo um período muito difícil, muito duro. Então, nós precisamos de considerar que, neste caso, nós vamos ter que fazer tudo de novo. Não é mandando o professor embora, não. É contratando mais professor, porque essas crianças vão ter que ter, sabe, Guilherme, quase que um atendimento individualizado, um atendimento mais acolhedor. Elas vão ter que ser mais atendidas, porque elas têm nas suas vidas essa lacuna. A Elaine está perguntando sobre o Fundeb. Eu vou responder. Vai a voto essa semana, viu, Elaine? E vai com muitas vitórias para a educação brasileira. Nós conseguimos ampliar o valor da contribuição da União, não vai entrar na conta do Fundeb o salário educação. Nós conseguimos constitucionalizar. Ontem eu tive uma reunião grande com a professora Dorinha, que é a relatora da emenda constitucional do Fundeb, ele vai a voto essa semana. Então, isso é uma boa notícia que nós teremos para a educação brasileira. Margarida, você falou das crianças com deficiência. Essas vão ter que ser... o sistema público, a prefeitura, vai ter que escalar gente para fazer esses atendimentos especiais. Obviamente, na convivência com a classe, mas vai ter que... Isso tudo que eu estou dizendo a vocês, sabe o que quer dizer, assim, de uma forma bem resumida? Vai ter que gastar mais dinheiro. Porque nós vamos precisar de mais espaço, mais equipamento, nós vamos precisar de botar internet para todo mundo e vamos precisar de mais educadores. Isso é o ponto. O Paulo Vilela... Vamos ter que reconstruir, Paulo Vilela.
Paulo Margarida, eu acho que eu vou... me desculpa, eu vou abrir uma outra página aqui do nosso debate, que eu acho que está dentro do que o Paulo Vilela vai propor, que é a questão do ensino remoto, ensino à distância. Esse ensino remoto, do jeito que está sendo feito, você acha que ele garante a mesma qualidade de aprendizado das aulas presenciais? Você meio que já respondeu sobre isso, né? Eu vou acrescentar mais uma questão nisso. Você acha que o corpo docente das redes públicas e até mesmo das redes particulares, você acha que eles foram preparados, foram formados, foram capacitados, inclusive tecnologicamente com recursos de equipamentos, dispositivos, software para realizar? Nós fomos pegos meio no embalo, né? Pegamos um bonde andando nessa questão, né? Olha só. Eu acho que aí tem uma diversidade muito grande. Por exemplo, nas universidades nós já usamos meios remotos. Por exemplo, eu já fiz muita defesa de tese de doutorado com um professor na Espanha, tá certo? Porque era alguém que eu queria que estivesse na banca e não tinha como, então a gente fazia a defesa, e muita gente tem feito, por teleconferência. O uso de plataformas virtuais, em que tem bases de dados, portais, por exemplo, um dos melhores portais que tem no Brasil, o portal da CAPES, que você, se estiver vinculado a um curso de pós-graduação no Brasil, algum projeto de pesquisa, você tem acesso. São os melhores periódicos internacionais, você não teria dinheiro para comprar, nem para assinar, você tem acesso a isso. Então, nós já usamos meios remotos, por exemplo, na educação superior, o que não quer dizer que os cursos sejam de educação à distância. Tem que diferenciar isso. Educação à distância, inclusive, já é uma coisa normatizada no Brasil. Nós não podemos, nesse momento, aproveitar a educação à distância para fazer uma espécie de educação delivery. Porque você tem delivery de pizza, mas você não pode ter delivery de conteúdos educacionais. Eu não acho que a educação remota, a princípio, é pior ou melhor do que a educação presencial, depende do que você faz com ela. Eu já falei, com criança pequena não tem jeito. Na educação infantil é besteira. Com crianças muito pequenas não dá jogo. Com jovens, já no segundo ciclo do ensino fundamental, no ensino médio, você já pode alternar. Então, isso tudo depende da solução pedagógica que nós vamos construir. Agora, tem um problema enorme que você acabou de falar, que é a massa do professorado. É uma pesquisa feita no UFMG que foi divulgada essa semana. 90% se sentem desconfortáveis. Por quê? Não foram capacitados para isso. Eu posso dizer, como professora do curso de letras, obviamente no período recente eu não tenho feito isso, mas também sei que não houve mudança nesse aspecto. Então, nós não formamos professores para trabalhar dessa forma. Então, essa é uma questão. Nós vamos ter que capacitar a força de trabalho docente ao mesmo tempo. Quer dizer, eu tenho que consertar o avião voando no meio da turbulência. Então, o que vai ter que fazer é gastar mais dinheiro, cara. Não tem jeito. Investir. Margarida, mas em função disso, de não ter capacitado os professores, de não ter oferecido recursos, você acha que esse momento, e essa é a dúvida da Lil Catrine, Bione Silva Machado, Adri Borges, você acha que esse momento aumentou a precarização do trabalho do docente? Porque ele, de alguma maneira, ele está sendo obrigado a realizar tarefas e em condições também, você imagina, né? A dona de casa, agora a professora que é dona de casa, administradora de quarentena, ao mesmo tempo ela tem que continuar exercendo a atividade profissional dela em condições completamente precárias, né? Pois é, eu acho que aí são várias coisas. A precarização do magistério vem antes disso, viu, Guilherme? Não veio com a pandemia, não. A precarização do magistério, por exemplo, vem do fato que outro dia eu tomei conhecimento, que me deixou estarrecida, que na Prefeitura de Juiz de Fora você tem mais professores contratados do que professores efetivos. Que, portanto, por serem professores contratados, estão fora da carreira, e não tem estabilidade. Quer dizer, um ano eles trabalham nessa escola, outro ano eles trabalham na outra escola, no outro ano eles podem ou não trabalhar. Então, a precarização, ela precede, infelizmente, a situação da pandemia. Agora, na pandemia, é claro que as mulheres, não são só as mulheres professoras, as mulheres trabalhadoras
que estão trabalhando em casa estão fortemente prejudicadas. Porque, como você falou, a mulher dentro de casa, ela é a gestora da pandemia, ela é a gestora do isolamento social, ela é a gestora do confinamento. Todo o problema vai estourar na mão dela, porque é assim a sociedade brasileira, não tem que ser. Nós podemos ser melhores. Mas, nesse momento, é assim. A hora que a criança estiver procurando amparo, a hora que a criança estiver se sentindo... vai atrás da mãe. E a mãe vai largar o que ela estiver fazendo para atender a criança. Isso é fato. A jornada tripla, né, que a Elaine está falando, jornada tripla, que antes era uma jornada dupla, agora virou uma jornada tripla, né? Essa é mais uma questão, tá certo? Então, a precarização, como eu estou te falando, ela precede a pandemia, ela invade a pandemia por essa via. Eu acho que, na medida em que as trabalhadoras e os trabalhadores tiverem que assumir tarefas remotas, esse trabalho também vai ter que ser regulado. Eu, outro dia, estava conversando sobre esse fato com pessoas da minha família. Veja, se a pessoa hoje, ela precisa adaptar a sua casa, porque a sua casa é também o seu local de trabalho, ela não deveria receber uma ajuda salarial para isso? Porque, afinal de contas... Oi. É o que o Natanael está comentando na pergunta. Olha a pergunta do Natanael aí. Os professores tiveram que custear as suas despesas de ensino remoto, né? Então, esse é um enorme problema, Natanael. E eu vou te falar, não é só isso. Porque, obviamente, eu acho que essa é a parte, não é que seja fácil, mas a parte mais fácil de resolver. Você injeta recursos, todos os professores recebem notebook, todos os professores recebem uma ajuda para uma internet boa e tudo por aí. Agora, e a sua própria jornada de vida? Porque trabalhar em casa, gente, é muito diferente. Eu estou trabalhando em casa desde que começou a pandemia. Eu vou falar com vocês, é infernal. Porque você não tem intervalo. Você não pode nem falar que você ficou preso no trânsito. Você está diretamente disponível. Então... Não tem limite, né? Não tem limite. Não tem limite, são jornadas. Tem dia que eu falo assim, gente, eu trabalhei 17 horas. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Então, vamos ter que regular o trabalho domiciliar. O chamado home office, nós vamos ter que regular o trabalho domiciliar. O João Paulo está me perguntando se eu acho que esse é um momento para impulsionar uma atenção maior para a formação de professores. Claro. Eu acho que essa é uma condição. Nós vamos ter que fazer, como eu já falei, trocar o pneu, o carro andando, mas não tem jeito, porque também nós não falamos, agora para tudo, não tem jeito de parar. Mas nós vamos poder, na verdade, nós temos a obrigação, o poder público tem a obrigação, de oferecer aos trabalhadores em educação uma condição de qualificação que lhes dê conforto nesse momento em que eles estão mudando de forma dramática o conteúdo do seu trabalho. O Paulo Vilela fez uma pergunta que eu não respondi, mas eu quero responder. Paulo Vilela também me perguntou. Você quer que eu leia? Por favor, lê para mim, porque aí todo mundo fica sabendo. Isso. Um grande número de instituições está usando gratuitamente as plataformas do Google e da Microsoft, que são os gigantes do Big Data, né? Cujo negócio deles se baseia no princípio: use de graça, em troca, me dê os seus dados. Isso, exatamente. Como você, parlamentar, pesquisadora, educadora, ex-reitora, vê estrategicamente o uso destas plataformas nesse momento de crise multifacetada? Olha, em primeiro lugar, eu acho que não tem que escolher uma ou outra, que é a briga comercial deles, tá certo? Então, a não termos uma alternativa, vamos usar as duas, vamos usar todas. Agora, nesse momento, e eu já coloquei essa questão no MEC, na Andifes e no Congresso, e eu estou trabalhando particularmente com isso, recursos para que as instituições de educação superior, elas desenvolvam plataformas públicas com software livre,
não proprietário, para que ninguém, Paulo Vilela, se torne dono dos meus dados pessoais, nem das minhas ideias, nem de nada. Essa é, aliás, uma outra questão que está aí, que é uma questão que nem cabe discutir nesse momento, em que temos tantas coisas aflitivas a discutir. Mas é a questão da propriedade intelectual. Eu quero saber o seguinte, eu dou uma aula pela internet. Para um curso, eu sou professor de escola pública, então é óbvio que se eu dou uma aula pela internet, essa aula pertence ao público, né? Porque eu sou professora pública, etc. Mas ano que vem eu não estou mais dando aula nessa escola, alguém pega a minha aula e a ministra dentro do seu curso. Eu vou receber algum crédito pela minha autoria? Trabalho intelectual, você sabe disso, né, Guilherme? É um trabalho difícil de ser apropriado. Mas hoje, se nós pensarmos bem, a riqueza do mundo é trabalho intelectual, trabalho cultural, trabalho artístico, trabalho científico, trabalho tecnológico. Então, essa é mais uma questão que está na pauta num momento tão complicado como esse em que nós estamos vivendo. Margarida, tem uma questão que eu acho muito delicada aqui, que foi levantada pela Grace, que é a questão da evasão escolar nesse período de pandemia. Porque a evasão já é um problema, já é uma chaga da sociedade brasileira. Agora, nesse momento, ela coloca um reforço ainda, que eu acho que dá uma profundidade na questão, que é o sentimento de abandono que o aluno pode alimentar nesse momento, porque ele não consegue acesso aos meios remotos ou a materiais para manter o... Mesmo que ele queira, né? Porque a gente sempre pensa na evasão, o aluno que quer ir embora. Mas agora a gente tem que pensar assim, o sentimento de abandono que ele pode alimentar nesse momento, né? Isso. Eu vou, antes de responder essa pergunta importantíssima, alguém que passou rapidamente aqui sugeriu que uma das coisas que nós podemos fazer é aproveitar os chamados recursos educacionais abertos, REA. É uma lei que até fui eu quem relatei, tanto na Comissão de Educação como na Comissão de Cultura da Câmara, que já está aprovada e que regula exatamente isso. Quer dizer, se o poder público adquire recursos pedagógicos, eles devem ser disponibilizados publicamente e quem os usa pode modificá-los e até ser remunerado por isso, tá certo? Então, esse é um trabalho em progresso. Eu vou dar, por exemplo, uma ideia, uma coisa que nós estamos conhecendo, a Wikipédia. A Wikipédia é uma plataforma colaborativa. Todo mundo ajuda, e hoje a Wikipédia é muito melhor do que a Enciclopédia Britânica, segundo os especialistas. Então, isso aí é uma grande oportunidade que a gente tem. Eu quero agora falar, então, sobre essa questão da evasão. A questão da evasão está grave em todos os níveis. Por exemplo, na educação superior privada, a informação que eu tenho é que 250 mil alunos já abandonaram os cursos, por força de, inclusive, inadimplência. Tá? 72% das mensalidades na educação superior privada estão em aberto, porque as pessoas perderam o emprego, porque as pessoas estão sem trabalhar, porque as pessoas estão sem renda. Então, isso é na verdade, eu quero dizer a vocês o seguinte, a gente às vezes discute quem é o grande inimigo do governo Bolsonaro. É a democracia? São as mulheres? Todos são. Mas eu vou dizer a vocês, entre todos que estão sofrendo, eu diria que um dos piores inimigos do governo Bolsonaro, quem ele trata pior, é a juventude, que é o pessoal que está sem trabalho e agora corre o risco de ficar também sem estudo. Eu acho que um desafio pedagógico para as redes, particularmente para a rede estadual que trabalha com ensino médio, que já é complicado, porque nós hoje só temos a graduação de 55% dos que iniciam o ensino médio, isso em tempos normais, sem pandemia. Os meninos já vão largando. Então, agora você imagina com pandemia, a dureza que vai ser os meninos ficarem na escola, até por conta das condições de vida das suas famílias. É possível que alguém, tenha gente que já esteja trabalhando, dirigindo Uber, entregando comida no Rappi, ou fazendo qualquer dessas outras coisas. Então, eu quero dizer a vocês o seguinte, esse é um desafio das escolas. Fazer busca ativa.
Eu acho que vai ter que fazer busca ativa dos alunos e reintroduzi-los na vida escolar, que pode ser, em parte, remota, mas não obstante, a pessoa tem que sentir um nó na rede. E um nó na rede só tem força se ele estiver conectado a outros nós. Então, esse ponto é absolutamente central. E as salas de teleaula só tem 4 a 9 alunos, uma sala que deveria ter 40. Então, hoje nós não vamos ter mais sala com 40, viu, Elaine? Você está falando de teleaula. Não, pode ter. Eu acho que o problema que também nós temos, por exemplo, de Rede Minas. A Rede Minas aqui no estado que tem 853 municípios. Chega a quantos municípios? Não chega a 200. Então, as teleaulas não são uma solução para valer, porque a maior parte dos municípios não tem acesso à Rede Minas. Então, eu até acho que a gente tem que começar a pensar sobre isso. A prefeitura, as prefeituras, ter TVs educativas, rádios educativas, que tenham capilaridade, que tenham abrangência, porque é uma forma alternativa de oferecer educação, já era, né? E agora pode reforçar, dadas as dificuldades que nós estamos vivendo. Eu acho que a Elaine quis falar de uma outra questão, Margarida, que eu tenho um irmão que é professor e ele comentou hoje comigo isso, que eles não estão conseguindo, apesar do esforço de criar teleaulas, aulas remotas, eles não estão conseguindo trazer os alunos para aquela aula. Uma aula que deveria, aquela turma que tem 40 alunos... Sim, poderia ser. Isso, ele está conseguindo trazer 10% dos alunos, não está conseguindo gerar interesse. Olha só, nesse momento é muito difícil gerar interesse em educação, gente. É uma competição difícil, uma competição dura. E aí eu quero dizer, eu falei sobre o problema do sinal, mas eu quero dar razão. A Elaine e o Guemin é mais do que o sinal. É ganhar o engajamento, ganhar o desejo da pessoa de assistir aquela aula e de aprender o que está sendo oferecido daquela forma. Esse é um problema das casas brasileiras. As casas brasileiras, vocês sabem disso aí, os apartamentos populares que estão sendo oferecidos, são casas para as pessoas irem dormir. Agora, se elas vão trabalhar dentro de casa, estudar dentro de casa, fazer tudo dentro de casa, a casa não cabe às pessoas. Você não Isso tem. Sem falar dos alunos que são oriundos de invasões, de submoradias, de acampamentos, né? Quando você vai abrindo para a periferia, né? É claro, a pessoa ela tem um quarto de estudo? Será que ela tem uma mesa em casa para estudar? Não tem nenhum quarto, né? Ela não tem nenhum quarto, na verdade. Às vezes, moram 4, 5. Então, eu acho que esse é um problema real, tá certo? Esse é um problema real, nós não podemos imaginar, mas eu lembro na minha casa, na sua casa de classe média, querida, na casa real em que as pessoas moram, é muito difícil, por exemplo, primeiro, o Guemin, até monopolizar a televisão para assistir telecurso, hein? Porque pode ter um irmão que quer ver desenho animado. Pode ter um cunhado que quer ver um jogo de futebol. O outro quer ver um filme. E você quer assistir aula? Ou nós achamos que na casa das pessoas cada uma tem uma televisão? Ora, então, as dificuldades, gente, não são pequenas. Nós estamos falando de um cenário inédito. Ninguém de nós já viveu isso. Eu tenho dito, escrevi outro dia, para superar essa questão, nós vamos precisar de uma construção colaborativa, coletiva. Isso não é uma coisa romântica, tá certo? Porque você é pela coletivização, pela participação. Não, eu sou pela solução dos problemas. E, nesse caso, se não houver uma disposição de colaboração dos gestores públicos com os educadores, com os alunos, com as suas famílias, não haverá solução à vista, tá certo? Não haverá solução à vista. Então, nós vamos precisar
de buscar o melhor de nós, inclusive da nossa imaginação pedagógica, para nós enfrentarmos essa situação difícil. Margarida, nós estamos indo para o nosso último bloco aqui, e aí eu quero começar a pensar uma projeção para o futuro, né? O que a gente chama comumente de novo normal, né? Então, a questão é, esse ano, você acha que esse ano é um ano que já está perdido no sentido do calendário? A gente vai ter que imaginar 2021 em superposição, a gente vai ter que imaginar que nós vamos cumprir 2 anos letivos em um período só? Talvez nós tenhamos que fazer a recuperação. Porque de todo modo, mesmo que por um passe de mágica, em agosto ou setembro tudo voltasse ao normal, peraí, gente, nós perdemos um semestre. Isso não é uma coisa simples. E não é assim, falar, mas vai ter aula também no sábado, vai também ter aula nos feriados. Não vai resolver. Eu acho que nós vamos ter que flexibilizar de uma forma inteligente. Adiar aquilo que não precisa ser imediatamente trabalhado, fazer superposições onde elas couberem, trabalhar com mais recursos pedagógicos. Tem gente, alguém estava perguntando, flexibilizou os dias, mas e as horas? Nós poderemos trabalhar essas horas com outro tipo de atividade, com participação em projetos. Eu quero dizer a vocês que uma coisa muito interessante está acontecendo nesse momento é um projeto chamado Periferia Viva, em que alunos, adolescentes de escolas da cidade estão engajados em rede de solidariedade para aliviar as situações de muito sofrimento, de necessidade aguda de muitas famílias. Então, isso não pode ser considerado uma experiência acreditável pedagogicamente? Eles não estão aprendendo nada, os meninos que estão fazendo isso? Claro que estão aprendendo muito. Como se aprende? Gente, porque a ideia é que aprender trigonometria, aprender tabuada, aprender a capital dos estados do Nordeste. Não é. Aprender é desenvolver novas capacidades de resolver problemas. Então, por exemplo, esses meninos que toparam esse desafio de se organizar para atender famílias muito necessitadas, eles não aprenderam nada? Claro que eles aprenderam a planejar, e aí eles aprenderam matemática, como é que eles fracionaram os bens de que eles dispunham para atender toda a sua demanda. Eles estão aprendendo português, porque eles estão aprendendo a se comunicar com as pessoas para resolver esse problema de uma forma satisfatória, respeitosa. Eles estão aprendendo história, porque eles estão aprendendo que há pessoas que, pelas suas condições sociais, nunca têm direito a nada. É aquilo que são chamados os deserdados, o Fanon chamava de os deserdados da terra. Isso tudo é educação da melhor qualidade. Então, nós vamos ter que ser capazes de reconhecer essas experiências de aprendizagem, os slams que os meninos fazem, tá? Tem uma quantidade imensa de coisas que nós poderemos integrar nessa nova etapa do desafio educacional que está posto para nós. A escola não voltará a ser o que era, mas ela pode ser muito melhor do que ela já foi. E eu acho que essa é a nossa condição e o nosso desafio. A sociedade toda, né, Margarida? Ela nunca mais voltará a ser, mas tem a chance de ser melhor, né? Porque, na verdade, a gente não deve desejar voltar ao que era, porque não era bom, né? Quem sabe ela pode escolher um rumo melhor. Uma outra é possível, na é verdade. Margarida, várias pessoas aqui, a Roberta Sasso, a Elaine, a Ilma, elas estão preocupadas com essa diferença de equalização das redes aqui em Juiz de Fora. Nós temos o ensino privado que meio que conseguiu oferecer algum recurso. A palavra é meio que. A rede estadual está catando o cavaco e a rede pública municipal que parece que não tem nada, não ofereceu nada para atender esse momento, né? Como é que a gente vai equalizar essa geração em função
dos projetos para o futuro aí, de Enem, de universidade, ensino médio? Vamos ter que resolver, ué. Vamos ter que resolver. Vamos ter que resolver. A prefeitura vai ter que se mover. A prefeitura vai ter que se mover com os seus professores para definir. É o que eu falei, é as soluções colaborativas. Não existe uma mágica que vá estabelecer uma equalização maravilhosa e súbita. Isso não vai acontecer. Eu quero dizer a vocês que as dificuldades da educação remota são verdadeiras, mesmo para aquelas crianças que estão tendo oportunidades melhores, que tem o seu quarto, que tem o seu equipamento, que tem o seu laptop, que tem a sua escola, que está mandando o seu dever, que a sua mãe está acompanhando. Essas crianças também estão muito defasadas em relação ao que seria a educação que elas estariam recebendo, se a vida tivesse continuado como estava. Eu acho que nós temos desafios diferentes, porque, por exemplo, a educação municipal, ela lida com uma faixa etária que é diferente da educação estadual. Que a gente aí tem outro problema, que é a educação dos jovens, que é a educação dos adolescentes, que é o ensino médio, que já era um problema antes da pandemia. Então, são problemas que vão ter que ser reconhecidos. Uma coisa que nós temos defendido é a autonomia das escolas. As escolas, mesmo as públicas, elas são diferentes entre si. Elas atendem a comunidades diferentes, grupamentos de alunos diferentes, os times das escolas são diferentes, os agrupamentos de professores. Então, as soluções pedagógicas vão ter que ser elaboradas na sua singularidade. Haverá protocolos públicos que devem ser debatidos publicamente, mas a solução específica terá que ser construída especificamente naquela condição em que o problema surgiu. E é isso, viu, Guilherme? Margarida. Uma hora aula, já acabou. Uma hora aula. Eu vou fazer uma última pergunta, então, para a gente encerrar, e prometendo a todas as pessoas que participaram do nosso grupo, que se por acaso alguma pergunta não foi respondida a contento, que, por favor, reforcem a pergunta lá no grupo, eu repasso para você e você responde lá no grupo. Porque não deu para responder aqui, e certamente há muitas coisas que não terão condições de ser respondidas aqui, elas serão respondidas por escrito no grupo, tá? Nada. Exatamente. Não quer dizer que eu saiba a solução, mas todas as perguntas serão acolhidas. Você dará atenção a todas elas. A pergunta que eu faço para encerrar aqui, nós vamos ter no futuro uma geração educacional da pandemia? Isso vai ser uma coisa que vai marcar essa geração de crianças e jovens? Todos nós todos já somos. Não tinha o pessoal que viveu a gripe espanhola? Nós vivemos a pandemia do Covid. E as crianças, naturalmente, estão com as suas marcas. Mas não são só as crianças. Os velhos também estão. Os adultos, as mulheres. As pessoas estão todas marcadas por uma situação de excepcionalidade muito dolorosa, que no nosso caso ainda aconteceu num ambiente de tempestade perfeita, porque nós não temos governo. Então nós não temos quem ajuda. Não temos quem ajude. Isso nós precisávamos. Uma coisa ou outra que nós descobrimos, o presidente Lula falou isso outro dia, muito claramente, nós descobrimos que o Estado é indispensável para lidar com problemas complexos como esse. Então nós já somos a geração da pandemia, as crianças e nós. Nós todos aprendemos muito, nós todos estamos apanhando muito e nós todos temos muito que aprender. Então, eu acho que aqueles de nós que entenderem que há um desafio que poderá, na sua superação, construir soluções melhores do que as que nós temos hoje, muito eu acho que podemos esperar. Eu acho que, sem esperança, nós não poderemos fazer nada. Então, eu quero agradecer a vocês que conversaram comigo aqui. Nós vamos responder as perguntas que não tiveram o acolhimento adequado por causa dos limites
dos meios e do tempo, mas todo mundo vai ser respondido. E muito obrigada por fazerem essas provocações, porque é isso que nós precisamos, neste momento, de fazer. E é assim que nós precisamos fazer em toda parte. É com a participação da sociedade que a gente constrói uma sociedade melhor. Margarida, muito obrigado por compartilhar essa sua experiência conosco, porque é disso que a gente precisa nesse momento, né, de conversar, compartilhar e essas experiências. Agradeço também a todo mundo que esteve aqui conosco a semana toda no grupo, e eu garanto a vocês, eu acho que eu posso assumir em seu nome, que nós vamos voltar a fazer conversas desse tipo, porque estamos longe de esgotar o assunto, né? Claro. Então, continuamos ativos lá no grupo, e em breve a gente já vai marcar uma próxima data para a gente voltar e buscar mais compreensão e informação sobre esse grande desafio que a gente tem pela frente. Muito obrigado a todos. Tchau, gente. Beijo para vocês. Boa tarde. Tchau.